mas a gente passa então para a nossa mesa, cujo objetivo é discutirmos entre profissionais, né? Nós temos profissionais do ICOM, do Comitê de Conservação do ICOM, nós temos o Pedro Brito, que foi diretor de conservação do Arquivo Público Mineiro, tem muita experiência, principalmente na área de conservação preventiva e de tratamentos de intervenção também, a professora Yaciara Froner, que é membro da diretoria do ICOM-CC, nossa colega no curso de conservação, na pós-graduação aqui na UFMG, o professor Willy de Barros Gonçalves, que é coordenador do Laboratório de Conservação Preventiva, e a Marília Bonas, que é historiadora e museóloga e é membro da diretoria do ICOM-CC. O objetivo dessa mesa redonda, gente, vocês vejam que nós temos basicamente 1 hora para uma conversa, e a gente tinha pensado em atingir públicos bem diversos, inclusive de pequenos museus mesmo, galerias, bibliotecas e arquivos, né, que são pessoas, são profissionais, inclusive às vezes, em muitos casos, são voluntários, que precisam de dicas mesmo, de informações bem diretas, bem incisivas, para como agir nessa época de pandemia, na qual o acesso às reservas técnicas, às áreas de exposição, aos museus, bibliotecas, galerias e arquivos fica bem restrito, e aí a gente tem todos os problemas vinculados ao clima quente, clima seco, clima úmido, além das diversas questões de manutenção, de risco de roubo. Então, são várias questões. Eu queria começar pedindo a Marília para colocar rapidamente como que foi essa experiência dessa reunião promovida pelo ICOM, sob demanda de vários museus, e depois a gente passa a palavra aos demais membros da mesa e continuamos, então, com a discussão. Bom, gente, obrigada, bom dia. Então, em nome do ICOM Brasil, é uma honra participar de um fórum tão qualificado. E, enfim, tive toda essa discussão do documento de recomendações que a gente produziu colaborativamente, nasceu do contato de algumas instituições museológicas ao ICOM Brasil, pedindo informações básicas sobre, principalmente, escalas de funcionários e como que isso estava funcionando, se o ICOM Brasil tinha essa informação. E aí, como isso foi uma coisa muito recorrente, assim, em 2 dias, várias instituições procuraram o ICOM, a gente pensou, então, e convocou uma reunião que contou com, na primeira reunião, foram 75 participantes de instituições do Brasil inteiro, maior concentração na região sudeste ainda, mas com instituições de distintos tamanhos e portes. E aí a primeira etapa foi uma etapa de escuta, de entender como que essas instituições tinham organizado as rotinas já em escala, já tendo, enfim, afastado as pessoas que eram do grupo de risco. E depois dessa etapa de escuta, e aí graças a Yaciara, então, assim, queria muito agradecer a Yaciara, ao Lacicora, todo mundo que participou dessa estruturação. Então, surgiu, então, o desejo de construir um documento de recomendações. E aí fala, bom, por que recomendações e não um protocolo? Exatamente porque cada instituição tem uma realidade muito distinta, né? Então, por exemplo, a maior parte dos museus do Brasil são museus de pequeno porte, museus públicos, e que muitos desses funcionários públicos de museus estão aí na faixa de risco, no grupo de risco, e aí todo o entendimento de quem pode ir, de quem pode ver, de quem pode fazer, muda de acordo com a escala e a possibilidade do museu. Então, não é um protocolo no sentido de que a questão da obrigatoriedade é algo que, num contexto de pandemia, é algo que nenhuma instância consegue deliberar isso, né? Quer dizer, a prioridade, de fato, é a prioridade de preservação da vida e da saúde de todos os colaboradores, mas como uma espécie de estrutura de esqueleto mais técnico, mais detalhado, para que isso servisse de insumo, para que cada instituição pudesse aí desenvolver os próprios protocolos. Algumas questões surgiram, né? Muitas questões surgiram, mas eu acho que a questão mais urgente era sempre essa questão, em caso de lockdown,
o que fazer, porque aí nem, enfim, essa coisa do deslocamento, então o ICOM tem condições de emitir uma carta dizendo que a área de conservação de acervo é uma área essencial, de serviço essencial, que diretor bancaria isso nesse contexto, em termos de riscos trabalhistas também e tudo mais, então também tem uma instância aí de governança, muitas questões muito técnicas, então ainda que eu seja museóloga, eu não sou, a minha especialidade não é da área de conservação, mas é da área de gestão, que foi de bom uso para a gente articular isso, né? Em termos de escuta e estruturação, mas muitas questões, obviamente, dessa questão do tipo, o ar-condicionado, a manutenção, então no nível de detalhamento para quem tem sistema, no nível para quem tem equipamento, o desumidificador que você precisa, o tipo, se cobra ou não cobra exposição. E foi muito intenso esse debate. O primeiro documento estruturado, então, pela Yaciara, contou com 1 milhão de opiniões, considerações e possibilidades. Depois o IBRAM fez ali também uma outra camada de considerações, também levando trazendo essa perspectiva de museus muito pequenos, que de repente são os vizinhos que vão ali ajudar a monitorar a segurança, né? Então é uma rede de apoio, é um colaborador, é uma pessoa que trabalha na conservação e na documentação e na manutenção. Então também entender o que é essa estrutura de segurança, desde quem tem acesso à reserva, desde quem tem acesso às exposições de longa duração, até questões que são mais próprias de museus de outra escala, né? Então, exposições temporárias no México, que está sujeito a terremoto. Você bota na caixa, não bota na caixa. Então, a gente tentou aí, empreitou esse documento, que é um documento que vai, em alguns níveis, aí sim, de recomendações de protocolos e materiais e sugestões de trabalho, mas que essencialmente é um documento que norteia a coordenação de ações nesse contexto excepcional de pandemia. Tem um tipo de material de referência, então o ICOM Brasil agora, dentro do ICOM LAC, que é o ICOM Latinoamérica e Caribe, vai também divulgar esse protocolo, e a sede do ICOM Central também vai espalhar. Enfim, a gente foi super considerado pioneiro nisso, porque você tem alguns protocolos da American Alliance, mas é tudo muito, muito pontual e muito, enfim, ou muito específico, né, ou tão genérico que também não te dá um guia, uma estrutura para você poder estruturar com uma coordenação, ação, relatório. E só mais um comentário, que é uma coisa fundamental que a Ciara trouxe, que eu acho que é um grande contributo assim nesse período em que organizar é uma coisa tão difícil, que é essa questão do registro de todas as decisões tomadas, para entender, enfim, para criar aí sim, a partir disso, na avaliação disso, novos protocolos, né? Novos entendimentos de planos de gestão de risco, entender o que é essa relação com os terceirizados, entender o que é possível fazer remotamente ou não, né? Para instituições de diversos portes. Então, numa ligação de WhatsApp, de repente, com o segurança que está lá, independente da tua escala, o segurança que está lá, você consegue ver, falar, isso aqui é o mais importante, deixa eu dar uma olhada, mostra a câmera. Então, isso também, esse registro e esses relatórios são fundamentais para a gente entender em distintas escalas o que é a gestão de acervo e a gestão de risco em contextos como esse. Luiz, uma das coisas que aconteceu foi que a Marília e a Alessandra, elas juntaram um grupo muito grande de profissionais de museus num super Zoom, não foi, Marília? Acho que tinha mais de 50 pessoas discutindo. Tinha 74, foi uma loucura. Foi uma loucura. E uma coisa interessante foi que a gente definiu 18 pontos. Não dava para ser um documento muito extenso, não dava para ser alguma coisa gigantesca, mas tinham 18 pontos. Muitas pessoas entraram com links de discussões feitas pela Unesco, pelo American Institute, pelo MoMA, mas que também eram muito genéricas. E isso não atendia a gente. Falava sobre, por exemplo, Tereza, sobre microbiologia, sobre a questão de infestação.
mas não era específica para essa situação de pandemia e de possibilidade de lockdown, que é muito específica, que é uma realidade que a gente nunca viveu. Museus foram fechados. Primeira coisa que eu lembro que foi essa discussão é que havia um relato muito descontente dos profissionais de museus pela falta de uma ação orientada por parte das direções. Totalmente. Então, acho que a primeira coisa que a gente colocou na recomendação foi a direção, a instituição, ela deve definir uma coordenação para essa situação específica. Então, tem que ter uma pessoa ou um grupo que vai responder. Então, a gente sempre... Isso daí eu acho que é a maior causa de problemas institucionais é quando a gente não sabe a quem reportar o problema, quem vai discutir, quem vai organizar o grupo com competência para responder à situação. Então, uma situação de empréstimo não é uma situação que um conservador às vezes vai dar conta. Isso daí vai ter que ter uma equipe que entenda dos protocolos de courrier, de contrato, de seguro. Mas numa situação de ar-condicionado, não vai ser um museólogo que vai dar conta. Então, a gente tem que procurar as pessoas com as competências para discutir. E as decisões, principalmente na área de conservação preventiva, cada vez mais a gente hoje tem a clareza de que, se nos anos 80, Michalski, Thompson definiam parâmetros muito rígidos de controle ambiental, hoje a gente entende que cada situação geográfica, regional, climática e mesmo institucional tem um parâmetro diferente. Então, uma das grandes discussões foi, que a Marília colocou, cobrir ou não cobrir as vitrines, deixar os equipamentos ligados ou desligados. A situação é que a gente coloca na recomendação é que cada caso deve ser pensado, mas principalmente se uma instituição ela implantou um programa de manejo, principalmente na área de controle ambiental, se ela já tem um trabalho de monitoramento e um uso de equipamentos que conseguiram estabilizar a situação ambiental daquele acervo, principalmente reserva técnica, nesse momento, numa possível situação de 1, 2, 3 ou 4 meses de uma reserva técnica ou de uma área de exposição ficar fechada, deixar esses equipamentos desligados pode significar uma situação de infestação microbiológica e uma situação extremamente séria. E aí, acho que a Ana ela trouxe isso. Então, o grande problema e não é só isso, vistoria. Uma das coisas que a gente pontuou é que não adianta a gente não ter vistoria nesse momento. Principalmente que a gente entende que os nossos museus têm problemas de telhado, de infiltração, de calhas entupidas, e que se a gente deixar, e aí eu vou usar o português mais simples, correr solto, ao final desse Covid, quando a gente chegar, a gente vai encontrar uma reserva técnica inundada, uma caixa de acervo contaminada, uma vitrine completamente destruída, um ataque biológico acontecendo. Então, assim, a gente não pode descuidar da vistoria, mas isso o tempo todo colocando que a prioridade primeiro, nessa situação, a gente zela pelo acervo sem deixar de zelar pela saúde da equipe. E a questão do fechamento, ele também é uma condição necessária para cuidar do público. Então, é o tripé. Sem esse tripé, nenhum acervo, nenhum patrimônio cultural existe. Sem público, sem staff e sem coleção, o museu deixa de existir. Algumas coisas eu acho, até completando o que a Yacera comentou, eu acho que algumas coisas são muito interessantes e são pontos de atenção, que era uma grande preocupação no caso de instituições de médio porte, grande porte, de quanto tempo o vírus pode durar na superfície e quais eram os melhores protocolos para exposições temporárias que você recebe ou que você envia.
né? Então, se optou colocar a questão do isolamento para entender tudo isso e também sempre o alerta de que essa carta de recomendações vai ser atualizada na medida em que novas informações forem disponibilizadas cientificamente, né? Então, várias, porque havia vários artigos, e aí fala, bom, não nos cabe nesse momento afirmar dura 9 dias ou não, ou melhor é isso, melhor é não mexer, é um contexto muito particular, então isolar, e se for mexer, aí tem que estar todo, enfim, com todas as questões dos cuidados, EPI, máscara e tudo mais. Outra coisa que eu acho que é uma contribuição e que a gente acho que saiu na frente um pouco por bom senso, mas é um bom senso porque como é uma situação tão complexa, tem uma parte dessa situação toda para a área de museus, que é uma parte de que a gente às vezes não quer lidar com algumas questões. E uma das questões que agora está ficando cada vez mais clara é a questão de como vai ser esse retorno, né? Então tem esse durante, e aí enfim, o documento de recomendações fala desse durante e pensa e aponta, no caso de lockdown, pequenas coisas com quem é essencial ou não é essencial, e deixa o caso a caso também ali aberto para essa coordenação que se constitui, mas o plano de retorno, e o plano de retorno é algo importante, que é o último dos pontos, né, já prevendo algo que é exatamente da proteção do público e da proteção dos colaboradores dos museus em relação a um universo que a gente não conhece ainda, não só do que vai ser o controle aí físico de quantas pessoas no espaço, mas mesmo a questão da higienização, da conservação, enfim, de todos esses novos protocolos aí para o cuidado, né? Então a gente também apontou isso já no último tópico, porque isso é um plano que tem que começar a ser pensado e de o quanto a gente tem que estar absolutamente alerta com as instituições que estão voltando a reabrir na China agora e tudo mais, para entender isso. Além do visitante estar de máscara, ou além da equipe, o que é um protocolo de higienização para uma reabertura? O que é um protocolo de higienização, e falando de higienização, não de conservação, higienização no fim de cada dia de trabalho, né? Quais são os materiais? Como que isso reage? Como isso responde? A gente sabe que o ar-condicionado não filtra o vírus. Como que a gente pensa isso em situações, em microclimas, em climas, enfim. Então, também é uma coisa que eu acho que tem uma contribuição importante aí, que é essa nossa segunda etapa, né? Que é pensar essa segurança nesse mundo novo, que não vai ser mais o mesmo mundo, e para a nossa área, e como que a gente equilibra isso daqui para frente. Coisa interessante foi a gente incorporar a questão das equipes terceirizadas, porque essas pessoas são muito invisíveis às vezes na instituição e hoje essas são as pessoas que a gente tem que ter o suporte e um cuidado muito sério da instituição levantar as pessoas em situação de risco para que elas não tenham atividades presenciais mesmo em relação às equipes terceirizadas. E que as instituições tenham esse compromisso com as pessoas. Uma coisa que acho que foi, eu não me lembro, Marília, mas eu acho que foi o Gustavo lá da Iberê Camargo, que na hora da discussão colocou, ele falou assim, nossa, essas recomendações, elas se aplicam ao nosso cotidiano mesmo fora do Covid. Você lembra disso? Eu acho que é um pouco a ideia. Eu acho que foi ele. E daí é exatamente isso, porque também esse tipo de recomendação, e aí eu vou colocar até da experiência do Luiz, que ele fez parte do ICONCC antes de mim, e ele começou a discussão, em Kyoto nós tivemos várias resoluções aprovadas, e eu participei basicamente da discussão de duas, que eram coleções em reserva técnica e a questão da sustentabilidade em museus. E o Luiz, ele junto com uma equipe, com a Chau, com o Gael, tinha iniciado essa discussão no âmbito do ICONCC sobre coleções em reserva técnica. Eu acho que as recomendações, elas são instrumentos de orientação. Não significa que a gente está ordenando nada, mas a gente está dando às instituições e o ICOM-BE, que tem essa visibilidade, e o mais importante, o fato de ter chamado o IBRAM para essa conversa, dá ao documento uma capacidade de multiplicação
junto a museus que não têm acesso ao próprio ICOM-BR, de ter pelo menos uma orientação em que ele vai ter 18 recomendações, são super simples e factíveis, não tem nada absurdo, a gente não está exigindo nada absurdo, mas que ele possa olhar essa recomendação e ajustar essa recomendação à realidade. Mais que tudo, uma recomendação, ela permite o quê? A instituição entender que esse problema é um problema complexo, que não basta simplesmente você fechar a porta da entrada do museu e ir para casa e esperar a crise passar, e quando você voltar, você vê o que aconteceu, porque esse retorno ele pode trazer uma surpresa extremamente complicada para a instituição como um todo, tanto para o edifício que abriga a coleção e as pessoas, quanto para a coleção que está ali, quanto à própria situação insalubre que uma pessoa pode voltar, um staff pode voltar, uma equipe pode voltar a uma instituição que ficou fechada por 1, 2, 3 ou 4 meses. Então, acho que isso daí é muito interessante. Então, acho que essa recomendação é pioneira. Hoje, eu já passei para o ICOM-CC e para o Working Group a informação desse trabalho. Eu passei o documento em inglês também informando que ele está em revisão. E aí, como eu já coloquei, o Luiz, ele ajudar a gente nesse trabalho de revisão, mas eu acho que, de uma maneira geral, esse trabalho foi um trabalho coletivo e que a iniciativa ela foi muito rápida e que foi resolvido em menos de uma semana, não foi, Marília? Foi em uma semana a gente fez um chat, discutiu, definiu os 18 pontos, no final de semana a gente escreveu o conteúdo, colocou para discussão, em 2 dias discutiu, depois, numa equipe menor, a gente fechou o conteúdo a partir das observações e também tem essa outra coisa. Não é um documento de consenso, porque as opiniões elas foram conflitantes, mas é um documento que permite, com algumas palavras como idealmente e cada caso é um caso, aqui as discussões que foram conflitantes pudessem esses conflitos pudessem ter sido mediados. Então, foi essa a experiência que eu gostaria de relatar junto com a Marília nesse processo. Bom, antes, muito obrigado, Marília e a Ciara. Chat ainda. Então, o Pedro Brito Soares, nosso amigo, foi diretor de conservação do Arquivo Público Mineiro por muitos anos, tem uma experiência muito boa para dividir com a gente aqui. Bom dia. E, William, eu estava lembrando dessa questão toda da nossa conversa lá sobre o escudo azul, isso há algum tempo atrás, lembrando dessa crise também de 2008, lembrando de a N1, a gente viajando num avião praticamente sozinho, todo mundo com muito medo, e, na verdade, eu acho que nós avançamos muito pouco na questão do planejamento e administração de crises, né? E o pior, assim, desde 2008 a gente vem ficando cada vez menos com recursos disponíveis e cada vez com menos capacidade de captação, de buscar dinheiro, equipe menor e uma super desvalorização da nossa área. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que, depois que sair desse coronavírus, nós vamos sair, eu vejo isso assim, que a gente vai sair de uma, assim como nós saímos da N1, vem por aí vacina, vem tudo, mas eu acho que a gente ainda tem essa questão do planejamento para estar discutindo de uma maneira de médio e longo prazo para que as nossas instituições sobrevivam a essas crises, né? Inclusive ao próximo verão, essa questão da gente não ter mais capacidade de arrumar um telhado, de estar lidando com infiltração nas paredes, calha entupida. E outra coisa que me chamou muita atenção é essa que a professora Ana Tereza põe, do respeito ao nosso ecossistema que a gente convive dentro dos arquivos, bibliotecas e museus, né? Que
que os espanhóis chamavam de bioarquivística. Eu vejo que é o momento de pensar e começar essa coisa que o ICOM está propondo, de fazer um planejamento e desenvolver protocolos para sobreviver às várias crises que a gente vem vivendo toda a vida profissional, né? Ô Pedro, eu queria que você pudesse comentar um pouco sobre a questão do controle ambiental que é feito, né, que a gente desenhou e que ficou por muitos anos em ação lá no Arquivo Público Mineiro, porque acho que pode ser interessante para as pessoas aí que não têm sistemas de ar-condicionado instalado, e como que foi essa experiência no Arquivo Público Mineiro, e depois a gente conversa com o Willy também para ter uma visão mais geral, porque não se esqueçam que a gente está aqui também buscando dicas, informações pontuais para pequenos museus, bibliotecas, arquivos e galerias. Então, é importante que a gente tenha isso em mente aí também. Ali dentro do arquivo foi a proposta de climatização, foi ser a mais sustentável possível, né? Assim, dentro do nosso orçamento, isso que eu estava falando, assim, que o orçamento reduz e cresce dependendo muito do governo, da continuidade, da quantidade de dinheiro disponível no mercado no momento. Mas assim, foi a questão da ventilação, que eu acho que para a gente aí importante, uma ventilação automatizada, mas também que implica em manutenção, em contrato de manutenção com uma empresa. E o que é pior, a parte de fotografia e cinema, que precisa do ar-condicionado funcionando, feito a Ciara estava falando, né? Depois que a gente começa isso, a gente não tem como voltar atrás. Então, assim, a continuidade disso é fundamental, e nem sempre o dirigente da instituição tem conhecimento disso. Mas foi basicamente a gente lidar com um sistema de controle climático que convive no verão com 100% de umidade relativa do ar, né, no ápice aí de janeiro, fevereiro, e em setembro a gente estava convivendo com 15%, 17% de umidade relativa do ar. E controlar tanto a infestação, que a gente sempre conviveu com ela, a gente nunca, no máximo a gente consegue controlar, né, uma infestação por insetos também, em especial os coleópteros, e a questão também dos micro-organismos, que sempre tiveram muito presente dentro da nossa documentação de papel, né? Basicamente papel, couro, pergaminho e fotografia. Controle climático. Mas a maior dificuldade que eu vi aí nessa experiência nossa foi manter os contratos de manutenção ativos e encontrar empresas também que fossem capazes de entender o que a gente precisava, né? E essa questão da 866, essa questão de licitar sempre pelo menor preço e a gente ter que lidar com empresas que não estão preparadas para a necessidade do nosso ambiente. Então, quer dizer, Pedro, a questão da ventilação aí bem colocado como um elemento fundamental, mesmo numa situação complicada como essa, em que a gente tem pouco acesso, que a gente tem poucas pessoas que vão poder acessar determinados locais, mas nesse ponto eu acho que eu queria reforçar isso aí, e aí joga a bola para o Willy também, porque aí depois a gente pode falar ventilação, mas que hora, né? Ventilação aqui em Lagoa Santa hoje, por exemplo, está chovendo. Qual seria a melhor hora para ventilar? Amanhã pode estar um sol daquele de inverno, que aí a umidade relativa do ar de manhã ela vai para 90 e tantos %, 2 horas da tarde ela está a 30%, né? Que é uma situação que acontece aqui, que acontece em São Paulo, que acontece na maioria das cidades históricas, mas que já é diferente no norte, no nordeste, no centro-oeste do país. Então, eu agradeço também ao Pedro e queria ouvir o Willy de Barros Gonçalves, que é o coordenador do Laboratório de Conservação Preventiva lá na Escola de Belas Artes, no SECOR. Sim. Bom dia a todos e todas. Inicialmente, queria agradecer
professora Ana Tereza pela excelente palestra, agradecer a oportunidade, né, de participar dessa discussão, saudar os colegas da mesa aí, a Cia, Marília, o Pedro, né? Desculpe. Ok, obrigado, professor, mais uma vez. Eu caberia ressaltar aí, parabenizando, né, ao ICOM, a ativa de publicar esse documento aí de recomendações, né, voltadas para o campo museal, abrangendo os museus e bibliotecas, né? Eu tenho procurado compartilhar nos nossos grupos de discussões, até mesmo aparecerem já no chat, né, as muitas listas de recursos e referências que têm aparecido, né, tanto o próprio ICOM publicou uma planilha um pouco com essas listas, depois veio a recomendação. No site do ICROM, os recursos que estão lá são muito interessantes, porque eles se referem não só aos bens móveis, mas também ao patrimônio imóvel e ao patrimônio intangível, né? E várias instituições têm publicado essas listas de recursos. Então é muito interessante o esforço, né, que o ICOM Brasil fez nesse sentido de compilar essas diretrizes, né, e disponibilizá-las. Eu gostaria de ressaltar, né, falando professor da UFMG, acho que é uma oportunidade importante para destacar o seguinte: acho que essa situação que nos une atualmente, né, ela demonstrou de uma maneira muito clara, e particularmente para nós no Brasil, a importância inquestionável do investimento em educação e em pesquisa, que não é um gasto, né, é um investimento. Acho que a fala do Pedro rebate isso da cultura, né, de maneira mais ampla, esse campo em que nós todos operamos, né, e proteção do patrimônio cultural. E, na medida em que a gente pensa essa proteção do ponto de vista da gestão de riscos, né, que neste momento a magnitude deles realmente aumenta, né, na realidade de cada instituição, mas isso também nos desperta a nossa consciência e põe em perspectiva um elemento fundamental na gestão dos riscos, que é o valor do patrimônio cultural. Então, proteger, né, e gerir este patrimônio custo, e este custo ele não é um gasto, né, ele é um investimento. Então, venha da esfera pública, da esfera privada e das hibridizações também que a gente tem desses dois campos, a proteção da cultura, né, a preservação do patrimônio, sem dúvida nenhuma, merece a nossa atenção neste momento, né? Então, falando um pouco pela UFMG, eu acho que as universidades públicas todas, né, têm respondido a essa demanda. A UFMG está na linha de frente em diversas iniciativas envolvendo todas as áreas do conhecimento. Dentro dos temas que foram discutidos nesse webinar de hoje, que, entre outras questões, né, que a UFMG tem se dedicado, está também sobre a mesa a investigação, por exemplo, de dispositivos de baixo custo para desinfecção de aerossóis presentes no ar, né, por meio da exposição ao ultravioleta C, sem exposição aos objetos e às pessoas, né, desinfecção, que até já é uma tecnologia que existe no mercado e que há pessoas, né, grupo de pesquisadores da universidade, procurando ver qual a possibilidade de produzir dispositivos de baixo custo para uso, né, num primeiro momento, obviamente, nos hospitais, em ambientes onde há uma carga viral maior, mas que posteriormente pode ter sim uma aplicação mais ampla, né, nos ambientes museais. Outro ponto que eu acho muito interessante destacar neste grupo de recomendações do ICOM, elas põem, assim, em primeiro lugar a questão da necessidade, num primeiro momento, atentar e proteger as pessoas, né, que estão envolvidas com o trabalho, porque, afinal, são elas que vão cuidar e prover, né, essa proteção do patrimônio. Então, neste primeiro momento mais imediato, é muito interessante também que o documento coloca, né, mas não menos importante, é a necessidade de pensar, né, já esse protocolo de abertura, né, já que essa realidade ela nos defronta, né, é importante a gente ter consciência de que talvez assim nada mais
seja como antes, né? Após o final dessa pandemia, né? Talvez a gente só encontre proporção histórica com isso, com as grandes guerras que aconteceram no início do século XX, né? Essa distância que nos envolve a todos, né, de lidar com essa pandemia, de fato, nos coloca em um lugar muito especial da história de vivenciar uma mudança, né? Então, a normalidade que virá depois, ela não será mais aquela que nós estamos acostumados. A gente tem que se preparar para isso, e dentro da importância absoluta de ter esses planos, esses protocolos, neste primeiro momento e focando nas pessoas, é muito importante estabelecer essas rotinas de comunicação, de coordenação, né? As instituições museais no Brasil têm uma muito diversificada, né, em termos do seu tamanho, da sua capacidade financeira, da tipologia de cada instituição, seja um museu, seja arquivo, biblioteca, não só do acervo, né, mas da questão arquitetônica, do edifício, né, se é público, se é privado. Então, são muitas variáveis, né, que estão envolvidas. E eu acho que, como uma primeira referência, o documento do ICOM é muito importante, né, na minha destaca, em primeiro lugar, as pessoas, essa necessidade imediata da comunicação, rebatendo um pouco para o assunto que foi discutido. Eu acho que é talvez um ponto interessante para também se referir, é a possibilidade de quarentena dos próprios objetos, né? Então, uma forma de lidar, talvez, com os objetos é esse isolamento, as referências, né, que a gente tem compartilhado, tratam, né, do tempo de vivência do vírus em superfícies, né? Então, também, em algumas referências, a gente encontra uma frase muito interessante, ao refletir um pouco sobre a interação química, né, dos possíveis desinfetantes com a materialidade do acervo, a gente encontra uma referência dizendo assim, o tempo é o melhor desinfetante nesse sentido, e isso, de fato, é uma possibilidade, né? Nessas rotinas de comunicação, cada instituição, como está recomendado, né, deve verificar a sua possibilidade de implantar rotina de inspeção, né, se possível, com uma frequência pelo menos semanal. E essa própria tecnologia que nós pode auxiliar nisso, enfim, dentro da realidade de cada instituição, o revezamento das pessoas que estão presentes no ambiente, talvez por uma chamada de vídeo, pelo envio de fotos, podem também auxiliar, né, para que seja feito um registro, um relatório dessa possível vistoria. A recomendação simples, né, de lavar as mãos, que é tão importante a manutenção da proteção da nossa saúde nesse momento. Ela se aplica também para a proteção em termos preventivos do acervo, né? Existe até uma certa discussão se deve usar luva ou não deve usar luva, óbvio, né? Cada caso é um caso, como já foi falado, mas em qualquer caso, estar com as mãos limpas, né, na necessidade de manusear o acervo, é uma medida de proteção não só para a saúde, mas também para o acervo, né? Do ponto específico da gestão de risco, mesmo que este momento dificulte, né, a comunicação da equipe ou a elaboração de um plano formal, mas é muito importante, né, a equipe estar se comunicando e ter uma consciência sobre essas vulnerabilidades do acervo. Foi falado, né, ressaltada a questão do telhado, das portas, das janelas. Então, esse básico da envoltória, né, protege o acervo, ele tem que ser ok, né, tentar manter, né, o mais seguro possível, né, às vezes pode implicar em mover os objetos, né, que têm um valor maior para espaços mais seguros e, na continuidade, né, a instituição realmente trabalhar para ter o seu plano de emergência e contingência. Do ponto específico do gerenciamento ambiental, que o Luiz ressaltou, né, que foi colocado, talvez uma medida incentiva interessante, pensando no risco de incêndio, cada instituição verificar qual que é o mínimo possível, né, que é necessário deixar funcionando em termos dos circuitos elétricos, né, abrangendo o funcionamento do ar-condicionado.
e ter, inclusive, um mapa desse circuito, saber, né, a que chave desliga o quê, isso é muito importante nesse momento. As instituições que têm a possibilidade do telemonitoramento, né, vai ter datalog e você consegue dado do datalog pela internet. Tem gente que não, que talvez necessidade de verificar em loco. Mas uma questão que a gente não pode perder esse momento da perspectiva dentro dessa realidade é até mesmo o uso do controle passivo também, né, da velha e boa sílica gel. Neste momento, ela pode, né, também ter a sua utilidade, né, a partir dessa consciência dessas vulnerabilidades, caso. É interessante deixar alguns recursos como um mínimo de preparação necessário enfrentar uma situação de inundação ou mesmo de ataque biológico, e aí, nesse sentido, como já foi ressaltado, né? Então, das comunicações, a quem se reportar e como reportar é muito interessante. Uma medida simples pode ser no contato com a polícia, verificar a possibilidade de, havendo uma ronda na região da instituição, os policiais fazendo essa ronda diariamente, pelo menos na parte externa, verificar se tudo ok, se não ficou uma janela aberta, uma porta aberta, se não há alguma questão. A gente teve aqui em Belo Horizonte o caso de um museu, durante o período de lockdown, caiu uma varanda do museu. Né? Então, às vezes, pode acontecer no período noturno, a informação demorar a chegar. Esse contato com a polícia, com o Corpo de Bombeiros, é muito importante, né? Do ponto de vista do registro. Aquela coisa que a gente sempre fala, de ter um backup das informações. A instituição é muito importante. Tem toda uma discussão das rotinas de limpeza, né? As referências que a gente tem compartilhado, aí, algumas delas tratam um pouco dessa... de maneira geral, dizendo, né, dos riscos que tem, né, da desinfecção direta dos objetos, né, e aí a recomendação, às vezes, desse enclausuramento, sabendo, né, que colocar um objeto dentro de um pacote fechado gera ali também um microclima, né, pode ter uma consequência de deterioração biológica, mas pode ser uma abordagem interessante. Tem toda a questão do controle de pragas, né, ampliando o ataque biológico, né, para além dos mecanismos que foi brilhantemente abordado pela professora. Né, há todo um cuidado, um protocolo, né, pensando assim na filosofia, desde o externo até o edifício, até o mobiliário, de como lidar. Uma medida assim, muito imediata, simples, não deixar, né, com o museu fechado, alimentos ou lixo, né? Então, isso é um cuidado mínimo neste momento, assim, de retirar, né, dos ambientes alimentos, qualquer resíduo que possa vir a ser atração, né, para roedores, enfim, causar o ataque biológico. Um ponto que eu me lembrei, falando ainda do gerenciamento ambiental, que o Luiz se referiu. Se há a possibilidade da ventilação natural, já que muitas instituições não têm equipamento de condicionamento ativo de ar, não tem o ar-condicionado, talvez abrir as janelas naquele momento em que o ar externo está mais seco, isso em geral ocorre, né? Alguns depois do almoço, por volta de 2 da tarde, 2h30 até 3 horas da tarde, aquele momento em que, em geral, a umidade do ar externo está mais baixa, então abrir as janelas nesse horário pode ser uma boa medida. Obviamente, lembrando que o vírus se propaga também aerossóis presentes no ar, então considerar para onde essa janela está sendo aberta e, obviamente, como o Luiz disse, não está chovendo, né, ou outra questão desse tipo. Né? E, por último, só ressaltar que, neste momento, de fato, do ponto de vista preventivo, pensar que a pandemia muda a forma como nós relacionamos, trabalhamos, e isso é uma realidade também para o setor museal. Então, no primeiro momento das pessoas, para que as pessoas possam cuidar do acervo, mas também pensar lá na frente, como que passo a passo será essa abertura, né? Seja ela para lidar com eventuais sinistros que ocorrem, a ideia é prevenir, mas no nível já da contingência, né?
dos procedimentos curativos e da resposta aos sinistros, responder, né, aos eventuais danos que tenham acontecido e planejar essa volta também, né, como que ela dá, e eu desconfio de fato, ela vai mudar a realidade das instituições, né, principalmente aquelas instituições que tinham capacidade de receber um público muito grande nas suas exposições e nas suas reservas. De fato, isso deve ter alteração significativa. Então, agradeço mais uma vez, desculpe aí se estendi um pouco nas considerações, né, e fico aí à disposição. Q&A também. Tem uma pergunta aqui, é o seguinte: e em reservas que não possuem janelas, como fazer uma ventilação segura? Gostaria que comentassem. Bom, esse é um caso que a reserva já seria complicada desde antes do coronavírus, né? Porque mesmo não tendo janela, mas com ar-condicionado ou com algum outro tipo de ventilação, lá no Secor, por exemplo, a nossa reserva não tem janela. Mas nós fomos lá, eu e a professora Alessandra, semana passada, e abrimos a porta, verificamos o estado das obras, apesar de que a umidade lá já é um pouco mais alta, mas não ao ponto de dar problema de proliferação de micro-organismos. O Willi, se quiser falar, o Pedro, ou qualquer um de vocês, se tiver algum comentário, bem-vindo. Luiz, eu acho que a gente entra nessa... tirando o pessoal do grupo de risco, a gente entra como trabalhador necessário, né? A vida segue para a gente. Então, assim, o conservador, algum outro responsável, vai ter que ir à instituição ver o que está acontecendo. E aí, com a presença de pessoas, a utilização de ventiladores pode ser feita e abrindo porta e forçando uma circulação de ar. Mas com a presença de pessoas. Né? O ventilador é uma coisa extremamente perigosa se ele estiver sozinho. Né? Ele não pode ficar sozinho. E a gente vai ter que trabalhar como um trabalhador que não pode parar, como o pessoal de farmácia, o pessoal de ônibus. Você tem que ter um mínimo de continuidade. E uma experiência que eu vejo muito com época de desastre, especialmente de enchente, é a oportunidade de roubo e vandalismo. Então, assim, essa questão da segurança, como o Willi colocou, assim, conversar com a polícia, conversar com o Corpo de Bombeiro, lembrar aquela ideia, inclusive, de chamar a polícia para ir aos nossos museus, arquivos e bibliotecas como usuário, fazer festa para eles, dentro daquela ideia do escudo azul, né, daquele major lá de São Paulo, eu esqueci o nome dele, de convidar o pessoal para conviver com a gente mais próximo, é fundamental. Bom, professora Ana Tereza, você vê que o assunto da biodeterioração continua em vários aspectos. Olha, eu para já queria vos dar os parabéns a todos por estarem nesta altura em conjunto a debater estas questões, que são sempre pertinentes, mas nesta altura ainda muito mais pertinentes, e de facto tentar encontrar soluções conjuntas. Acho que é uma atitude muito inteligente. A única coisa que eu vos posso dizer em relação a isso, de facto, é que pronto, neste momento de incerteza e pronto, de certeza que vai haver coisas que mudam e que mudam para sempre, pronto, de uma forma que nós não conseguimos prever bem, mas todos achamos que vai haver mudanças inevitáveis. Nesta história da prevenção, acho que é fundamental ter em consideração as indicações da Direção de Saúde. Nós aqui em Portugal temos algumas indicações que são comuns, não sei no Brasil muito bem como é que funciona para vocês, mas pelo menos existem indicações internacionais e, portanto, aqueles cuidados em termos de saúde que são recomendações das organizações de saúde, acho que com certeza têm que estar sempre, temos que estar atentos. E depois os planos de contingência que são necessários fazer para cada instituição e que têm que ser adaptados a quem conhece de facto a instituição, para os poder fazer de uma forma que seja execuível e que seja minimamente realista, porque cada caso também dentro das próprias instituições museológicas com certeza que é um caso diferente e portanto tem que haver aqui um papel de dinamismo dos dirigentes das instituições e em colaboração com autoridades de saúde, mas que nestes planos de contingência tem que haver com certeza serviços mínimos, porque as instituições não podem ser deixadas
ao abandono e, portanto, há sempre alguém que terá que, com certeza, ir, mesmo que as instituições fechem, e que tem que zelar, mesmo com serviços mínimos, por todos os acervos que precisam, com certeza, de algum cuidado por quem de facto os consegue compreender. É fundamental, com certeza, envolver todos os polícias e todas as pessoas que possam colaborar, mas acho que alguém da instituição precisa também, como se calhar com algum plano de serviços mínimos, mas estar presente em algumas alturas para poder perceber de forma mais direta aquilo que de facto se passa, porque é fundamental. Claro que com as devidas normas de segurança, mas suponho que neste tipo de instituições museológicas, o fechar completamente ao público sim, mas o fechar a instituição de uma forma completa há de ser perigoso, porque de facto há acervos que têm que ser acautelados. E olhem, eu gostava imenso de vos dar os parabéns a todos, porque acho que de facto estar em conjunto com estas questões é fundamental. E vocês que têm, podem com certeza olhar para o que se passa noutros países e tentar perceber o que se passa, mas vocês têm características muito específicas, porque tem um clima que é vosso, o país também é enorme e tem diferenças enormes e, portanto, este debate em conjunto acho que é fundamental para vocês. Muitos parabéns também pela iniciativa de debaterem estas coisas e de partilharem. Obrigado, então, professora Ana Tereza. Eu queria também agradecer a Marília Bonas e ao ICOM Brasil, né, pela contribuição, tanto pela liderança na produção do documento, quanto agora também pela contribuição direta nesse evento de uma manhã. Agradecer a professora Yaciara, também como membro do Comitê de Conservação, diretoria do Comitê de Conservação do ICOM, e nossa colega aqui na pós-graduação e no SECOR, ao professor Willy pelas considerações que ele fez, inclusive reiterando a importância da ciência, da tecnologia e das universidades nesse cenário, né, ao Pedro, inclusive pela experiência dele, né, de longos anos e com esse modelo que foi pioneiro e diferenciado dos demais no Arquivo Público Mineiro. E agradeço também a todos os participantes. Nós tivemos um pico de 256 participantes. Tem algumas perguntas que ficaram sem responder aqui, mas eu não vou fechar o webinar dessa vez, porque eu quero ver ainda o que está no chat, mas já está na hora, já 11h59, eu vou encerrar por aqui. Então, agradeço a participação de todos e, em breve, vocês vão receber uma mensagem com os dados da Antecipa, com alguns dados que foram solicitados por aqui e também com o anúncio do próximo webinar, que vai ser sobre azulejos, um ponto mais específico. Mas os próximos a gente está trabalhando, inclusive, com questões relativas também à história da arte técnica e também a teoria da conservação. Então, a gente está trabalhando nisso. Em breve, vocês já vão receber, todo mundo vai receber, os participantes vão receber aí a listagem do próximo ciclo de webinars. Então, muito obrigado a todos e então a gente encerra por aqui essa sessão pontualmente ao meio-dia, hora de Brasília. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Luiz. Obrigado, bom dia. Obrigada. Tchau, tchau.